Olá, o Escuta Essa dessa semana traz para você a história de um dos maiores jogadores de todos os tempos, Arthur Antunes Coimbra, mais conhecido como Zico ou Galinho de Quintino. Nasceu em 3 de março de 1953 no Rio de Janeiro. Zico iniciou a jogar futebol no futsal, num time do seu bairro, formado pelos próprios moradores. Um dos radialistas, que era conhecido da família, Celso Garcia, o viu jogar e se encantou, encaminhou ele para a escola do Flamengo. A partir daí, dos 14 anos de idade, Zico teve sua experiência com futebol de campo. Zico fez sua estreia no futebol profissional em 1971, com 18 anos de idade. Apesar de ter tido uma boa atuação na sua estreia, onde o Flamengo ganhou de 2-1 para o Vasco, Zico não teve muita oportunidade na equipe principal, pois era muito franzino. Então a diretoria o colocou num programa de preparação física, onde ele fez trabalho de fortalecimento e ganho de massa muscular por 2 anos. Após esse período de preparação, Zico voltou à equipe, se firmou como titular e foi o principal responsável pelo primeiro título estadual do Flamengo de 1974, onde ele foi eleito pela revista Placar o melhor jogador do campeonato. Depois disso, ele conquistou muitos títulos pessoais. Um desses títulos foi ser eleito o maior artilheiro do Maracanã, com 334 gols, em 435 partidas. Com 587 gols, ele é o meio-campista que mais fez gols na história do futebol. Ele também é considerado o maior batedor de falta brasileiro de todos os tempos. Ele tem 101 gols em partidas oficiais, somente de falta. Além de um exímio cobrador de falta, Zico possuía muita habilidade, uma inteligência fora do normal, um drible fácil e rápido. E com isso, muitas vezes, só era parado através de falta. Pelo Flamengo, ele conquistou 7 títulos estaduais, 4 títulos brasileiros, 1 Libertadores e 1 título mundial de clubes. Mesmo não ganhando nenhum título de Copa do Mundo, ele fez parte de uma das equipes de jogo mais bonito que tivemos, a Seleção Brasileira de 1982. Em 1983, ele foi contratado pelo Udinese da Itália por 4 milhões de dólares. Maior valor já pago a um jogador de futebol até aquela época no país. Apesar da equipe do Udinese não ser uma equipe de ponta na Itália, Zico virou ídolo quando retornou para o Brasil em 1985. Quase encerra a sua carreira após uma entrada criminosa de Márcio Nunes num jogo contra o Bangu pelo Campeonato Carioca. Zico teve que fazer 3 cirurgias e só conseguiu retornar aos gramados em 1986, véspera da Copa do Mundo. Zico surpreendeu a todos com seu retorno. Ele continuou jogando muito e foi responsável por mais um título estadual do Flamengo em 1986. Zico encerrou sua carreira no Flamengo em 1989, numa partida contra o Fluminense, onde o Flamengo goleou por 5-0 o Fluminense. E Zico deu show. Nessa época, Zico já pensou em se aposentar. Porém, em 1991, recebeu uma proposta do time japonês Kashima Antlers, onde ele foi e fez mais 4 temporadas por essa equipe. Apesar da sua idade e da lesão no seu joelho, Zico deu show, encantou os japoneses e até uma estátua foi feita em homenagem a ele. Zico se aposentou oficialmente em 1995, jogando pela Seleção Brasileira de Beach Soccer. Após a sua aposentadoria, Zico virou treinador e treinou diversas equipes, como a própria equipe do Kashima Antlers e diversas outras equipes de Moscou, Arábia Saudita,
Um grande destaque na sua carreira de treinador foi a grande atuação da seleção japonesa na Copa do Mundo de 2006. Atualmente, Zico está como diretor técnico da equipe do Caxias Antlers e possui escola de futebol espalhadas por todo o Brasil, a Zico 10, e continua contribuindo com o nosso futebol. Ele é um grande exemplo de profissionalismo, humildade e competência.